Uma escola pública com obra parada há quase 1 ano e meio causa riscos a alunos em Ribeirão das Neves. Ventiladores já caíram do teto e hoje a escola estadual Manuel Martins de Melo virou um canteiro de obras e a criançada, o Ricardo, continua lá no meio dessa confusão toda. Eu não sei se os nossos ouvintes tiveram a oportunidade de ouvir a matéria completa, se eu não me engano é da Camila Campos, a respeito dessa escola. Gente, é uma coisa indigna, é de revoltar, é da gente ficar realmente se perguntando se vale a pena sair da cama. Porque é incrível como é que esse cenário de descaso com a população e a população mais carente, isso não muda. Por isso que aquela hora, quando a gente falou da entrevista do governador, Júnior, eu falei que eu queria pegar o gancho, né, juntar os assuntos, porque eu entendo perfeitamente quando o governador fala da situação dos salários dele e do seu secretariado. Eu entendo perfeitamente que sem pagar bons salários a gente não consegue ter quadros qualificados. Mas, pelo amor de Deus, não dá para a gente falar em quadros qualificados quando a gente tem uma situação de crianças e adolescentes estudando em escola de cartolina, em passando necessidade, em passando mal por causa do calor. Isso não é justo, não é correto que fique assim. Entra ano, entra governo, sai governo, a situação não muda, gente. E o Brasil ele tem que começar a mudar da base. Não adianta sempre olhar para o topo. A gente acabou de falar, a Silvana acabou de falar também com relação a Brasília. Ontem tinha romaria de empresários, de trabalhadores, de professores por causa do aeroporto Carlos Prates. Todo mundo pedinchando, mendigando para o poder público, para a União, para o Estado, para a Prefeitura, para que tome alguma providência em que deixe as atividades continuarem. E a gente fica, isso é iniciativa privada, nós cidadãos, trabalhadores, a gente fica o tempo todo à mercê dessas decisões. Essas crianças, esses adolescentes, a escola é pública, mas é com dinheiro nosso, é o dinheiro do trabalhador, é o dinheiro das pessoas que compram 1,5 kg de arroz, leva 1, que compram 2 carros, leva 1. Esse dinheiro todo é nosso. Não é justo que o Estado pegue, que a gente transfira toda a nossa riqueza para o poder público e a iniciativa privada e os cidadãos fiquem o tempo todo condenados a esse ambiente, a esse tipo de degradação. É indigno. O Júnior, a essa hora da manhã ficar tão irritado, eu acho que até faz mal para a saúde, mas não tem como. Não tem como a gente não se indignar. Silvana, o problema disso tudo é que esse é um exemplo. A gente sabe que tem diversos outros exemplos espalhados aí pelo Estado. São pouquíssimas as escolas que têm todas as condições que deveriam ter, como disse Ricardo, do mínimo da dignidade. Mas essa aqui extrapolou qualquer limite. Já tem 1 ano e 3 meses nessa situação e mais uma vez a gente vai falar de planejamento. Não é possível que não se... O calendário escolar no Brasil é o mesmo. Há anos se sabe quando são as férias, há anos se sabe, inclusive, quando é o período de greve, que a greve também faz parte do calendário nosso. Agora, estrutura física não tem condições. As salas de aula foram colocadas dentro de barretes, daquelas plataformas, nem sei como é que fala aquilo, aquelas plainas, né, de madeirite. Não tem ar, não tem nada, os meninos estão lá passando um calor danado, meninos desmaiando, a merenda é horrível, tem pedaço de tábua, de prego. Aí é o que nós vamos falar. O retrato desta escola, ela é o reflexo do Brasil de hoje. É isso aí que nós temos. Esta é a preocupação que a gente tem com a educação, e aí eu vou ser obrigada a concordar com o Ricardo. Vamos resolver o problema lá de cima, porque senão não adianta nada. Mas essa base que está aqui embaixo, no dia que chegar lá em cima, com esse miserê todo que ele teve aqui, o que ele vai pensar também é só no aumento do salário dele, não vai ser no problema dos outros, não. Ô, Rita Mundim, mais uma vez a gente está falando de coisas do presente, mas que afetam o futuro de qualquer forma, né? É a função do Estado, né? Educação, saúde e segurança de qualidade. Eu fico vendo essas matérias de trabalhos análogos à escravidão. Se o Ministério do Trabalho considerasse, né, porque as nossas crianças, os nossos jovens, eles estão trabalhando em prol do futuro deles e do país. Isso é condição de trabalho análoga a quê? Então é um absurdo uma escola como essa. E daqui a pouco, professor vai ter que estar incluído aí em situação de periculosidade. Porque é facada, é tiro, e agora a própria estrutura não permite que uma aula seja dada nas mínimas condições para o aprendizado. Então isso aí, que o Ministério do Trabalho vá lá e feche a escola e puna o Estado, né? Porque é ele que está provendo essas condições, ou melhor, essa falta de condição para o aprendizado.
E aí, Mauro Camargos, arremata tudo isso aí pra gente. Bom, nós demos parabéns pelo governador em relação à despolitização, em relação ao anúncio de algumas obras importantes para o estado de Minas Gerais. Mas agora é hora de falar também de um outro ponto que ele disse. Ele falou da importância da descentralização das políticas e falou que os problemas acontecem nos municípios e, de fato, são os prefeitos que sofrem com esse descaso também do governo do estado. É bom comemorar que está chegando a obra do Anel, é bom comemorar que está chegando a 381, é bom comemorar que o governo federal está investindo em Minas. Agora nós temos que discutir também como estão os hospitais do estado, como estão as escolas do estado, como estão as estradas geridas pelo estado, como está a segurança que o estado provê. Nas políticas públicas de base tem muitas críticas dos mineiros. Quando você olha no seu entorno, quando você olha no seu quintal, quando você olha na sua escola, você acha vários problemas de administração pública. Não podemos focar só nas grandes obras, não podemos focar nos grandes acordos, porque a política pública se dá no dia a dia e o cidadão mineiro tem sofrido nos últimos tempos com o descaso do Estado em relação a algumas políticas. É isso.